Anderson, muito bem-vindo ao Jornal da Gazeta, Opa, viu? Obrigado. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? É um Tá prazer certo. estar aqui. Quem que são os Barbixas? Você e quem mais? Os Barbixas são eu, né? Anderson Bizocchi, o Daniel Nascimento e o Elídio Sana. A gente se conheceu há muito tempo atrás. Não muito tempo, né? Porque senão vai parecer que a gente é velho. A gente se conheceu no colégio, começou uma brincadeira babaca de vou fazer uma brincadeira, vamos fazer uma zoeira, em festival de música, em festival de de poesia e tal. E a gente falava, a gente pode apresentar uma coisinha aqui? Não, mas não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver. A gente apresentava. E começou, a gente apresentava um número, aí depois outro número, tá? A gente falou, podia juntar tudo numa peça só, né? Aí deram coragem pra gente, esse foi o grande problema. Falaram, seria legal vocês fazerem. Aí já era. Como diria um outro palavrão, né? Aí, pip. Fala um pouco dessa peça, em breves, o que o pessoal pode encontrar nessa peça, o que o pessoal pode esperar dessa peça? Brevemente falando, em breves, digamos assim, que em breves algo curto, sem muitas delongas, de curta duração, ou seja, em breves você vai encontrar esquetes curtas, de cenas cômicas pequenas, que não tem ligação nenhuma uma com a outra às vezes. Esse é o bom de humor de esquete que a gente faz. A gente faz tipo cenas que tem o começo, meio e fim, que dura cerca de 5 minutos. Aí começa outra esquete. Esse é o bom do espetáculo, porque se de repente você não gosta de uma cena, só espera 2 minutinhos, vai começar uma outra, vamos ver se você gosta. Que não tem assim um enredo, o normal de peça de humor, que tem uma história, é um cara que ficou preso na prisão e vamos ver as loucuras e confusões que vão aprontar. Então é legal disso, a gente tem muito costume, devido às nossas influências mesmo, de Monty Python e tudo mais, a gente tem o costume de fazer esses sketches curtos, que às vezes tem ligação, às vezes tem sentido. Bom. E é um tipo de humor que não é muito comum aqui, feito no Brasil, tá se tornando comum agora, Tá né? começando a se tornar comum, eu até diria que é por causa dessa globalização de conteúdo na internet, do YouTube, muitas pessoas têm acesso a coisas que, devido à nossa formação, o pai do Daniel é um colecionador de coisas de humor, e a gente teve acesso a isso quando as pessoas não tinham. Coisa de videocassete, você botava aquela coisa, deixa eu dar uma limpadinha, tipo fita do Atari, sabe que sobrava? Só pra tirar uma coisa. E aí como começaram a falar, nossa, olha esse vídeo, que legal, a gente meio que, não esnobando, mas a gente falava, já conheço tal, a gente falava essas coisas assim. E devido a essa coisa de acesso a conteúdos que as pessoas não tinham, tá, hoje todo mundo tem, então as pessoas falam, poxa, é legal fazer esse tipo de humor, né? Porque você, dependendo da situação, você fala, eu queria criar uma sketch em que um vendedor vai ter uma coisa louca. Então você cria uma situaçãozinha, não precisa ser tão longa, e isso é uma coisa legal, porque esse acesso à informação novas de sketches e tal, quando a gente começou, a gente achava que nós éramos os únicos que sabíamos fazer isso. E aí a gente foi no sábado, a gente encontrou diversos grupos que tem essa noção de começo, meio e fim de uma sketch pequena. Então a gente acabou abrangindo um universo assim que a gente falava, que eram os únicos. Não por arrogância, mas por inocência mesmo. Entendi. Porque realmente o que passavam pra gente é que esse tipo de humor não dava certo. Esse tipo de humor não é tão peculiar assim aqui. E como é que você tem visto isso, assim, a recepção do público? Assim, tem aumentado o público pra esse tipo de humor? Tem aumentado. É a questão do humor nonsense, a questão do humor sem sentido. Você tá rindo, você não tem a noção do que você tá rindo. Um cara vai lá, dá uma cambalhota, faz uma cara engraçada, e aquilo, se você for analisar assim, friamente, não tem sentido nenhum. Não tem nada. E as pessoas, elas estão entendendo essa coisa de tipo, não precisa ter sentido. Às vezes você dá risada por uma coisa que não tem sentido. Se você for analisar tudo que você tá rindo, você vai se tornar um robô, você vai se tornar um chatão, você vai se tornar uma velha. Nada contra as velhas, porque as velhinhas são maravilhosas, são personagens muito bons. Mas, que diria minha avó. Mas a receptividade do público tá sendo muito boa. Até com novas linhas de humor que estão surgindo, que é esse humor de sketch, o humor de stand-up, que diziam que o brasileiro não gosta desse tipo de humor. Não, o Marcelo Mansfield, o Rafinha Bastos, o Diogo Portugal, o Oscar Filho, tem pessoa, Marcela Leal, tem um pessoal aí que tá aí pra comprovar que isso é balela, é só você ser bom, e eles são bons. O stand-up, só pro pessoal entender, é aquele humor de uma pessoa... É aquele humor de o cara vai com a cara limpa, que aliás é uma coisa que a gente até brinca quando a gente encontra esse pessoal, assim e tal. A gente faz humor de sketch porque a gente não tem ainda, digamos, não vou dizer coragem, mas a gente não tem a capacidade ainda de fazer esse tipo de humor. Humor de stand-up é o cara que vai com a cara limpa, vai com o microfone na mão e fala de uma situação, digamos, um caos. O cara fala, ontem eu tava vindo aqui e tal, e ele cria a situação engraçada de acordo com aquilo que é real, sem figurino, sem maquiagem.
maquiagem, sem nada. O que é um tipo de humor também bom, porque tem também o grupo de humor que foi pioneiro nisso foi o Terça Insana, que aí eles começaram com essa coisa do personagem, criar uma situação e tal. O que difere já do humor stand-up, que é só o ator mesmo de cara limpa, sem nenhum apetrecho. O que é bom também, o Terça Insana também é maravilhoso, eu adoro. E só que a gente tem um pouco dessa coisa do Terça Insana, porque tem personagens que a gente cria, que ele vai lá, tipo, tem a morte, a gente brinca com a morte chega e fala, pô, a situação tá complicada e tal. Então, essa parte é mais fácil da gente fazer. Você falou dessa globalização, até fazendo uma brincadeira com a Globo também, que tem o programa de humor, não é um tipo de humor que a Globo faz muito, assim. Há 50 anos. Exatamente. Agora, a gente vê vários atores, por exemplo, sob nova direção, tem um dos atores que participou do Terça Insana, inclusive. Sim. Mais. Só que o humor dele não é explorado, assim, ele é um personagem secundário dentro da... Assim, como é que você vê o humor na TV hoje, esses espaços? Eu vejo o humor na TV, mas bem mais parecido com a questão dos músicos no Brasil. De repente você pega um cara que sabe tocar muito, estudou, vai batalhar pra fazer uma música boa, e aí o cara vira e fala, não, faz o seguinte, cria uma musiquinha pra fazer sucesso, e aí o cara diminui aquele conhecimento dele muito, assim, aquela coisa mais simples, você fala, poxa, mas isso não vou dizer que é ruim. Você fala, pô, mas estudei tanto pra fazer isso. E aí o cara estoura, ganha dinheiro, acontece. O humor eu vejo mais ou menos assim, que aí o cara é muito bom, aí ele vai pro humor lá na TV, aí ele pode fazer mais, e os caras falam, não, eu só quero que você olhe pra câmera e fale, é mole, no final de cada sketch, entendeu? Humor pasteurizado. Pasteurizado, exatamente. Aí o humor pasteurizado, e a pessoa que nunca conheceu o passado do cara vai falar, nossa, esse cara é ruim, hein? Ou então, nossa, que humorzinho sem graça. Só que o cara é muito bom. Eu, particularmente, assisti o Sob Nova Direção, não é um humor que eu gosto, o Zorra Total também não é um humor que eu gosto muito, mas tem muita gente muito boa lá. Que eu vou dizer que nem a culpa não é nem deles, porque eles são muito bons. A culpa é da coisa da Globo, tipo, não, vamos fazer vamos fazer o Balança Mas Não Cai até o final, vamos lá, tá dando certo. E dá certo. Se você for ver, eles pegam a audiência que vem do Jornal Nacional, novela, e ainda se mantém num pico de 35, 38 pontos, que é muito. Claro. Que é muito pra um programa, que se mantém com a mesma piada ao mesmo tempo, entendeu? Mas é algo realmente isso, a pessoa vai e faz aquilo um pouco menos do que ela realmente sabe fazer. Apesar da TV, desse espaço, assim, pra esse tipo de humor, eu sei que vocês estão ficando famosos também, que eu já vi vocês na Adriana Galisteu, no Ronivon. Não, dizem famosos, que com a fama vem mulheres, dinheiro e sucesso, né? Por enquanto tá só um pouquinho de sucesso. As pessoas falam, você tava, porque o mulheres e o dinheiro não apareceram. Eles devem estar vindo pra cá, acho que, ó... tá batendo na porta ali, mas por enquanto não. Mas é justamente o bom disso, que você tem um trabalho, porque quando a gente antes fazia as peças nossas, eram apresentações beneficentes e uma apresentação só. Porque, lógico, como a gente tá esbanjando de dinheiro nessa parte de teatro, né, no Brasil, a gente chegava no teatro lá perto de casa e falava, pô, a gente quer fazer beneficente, tá? Porque a gente sempre gostou de fazer isso, né, de um caráter beneficente, porque o humor, as pessoas vão lá, dão risadas e ainda colabora. Aí a gente falava, pô, tem uma datazinha, o cara, não, tem uma data aqui muito boa, e isso ajudou a gente. Apesar de o pessoal falar, nossa, mas que roubada, não era roubada. Os caras realmente abriram um espaço pra gente, que a gente agradece muito. No começo lá no teatro perto de casa, no Teatro Jardim de São Paulo, é um espaço muito bom, que os caras eles nos receberam na primeira vez que a gente fez, com um carinho enorme pelo o nosso projeto, né, de fazer uma coisa beneficente, e todo ano a gente fez, e foi um espaço também bom pra gente começar a testar sketches, testar coisas novas, e aí surgiu o Teatro Folha, e agora o bom disso é que você vai na TV, você pode divulgar um trabalho que tá prolongando, não só um trabalho que você fala, vai ter única apresentação, né, a gente não é uma banda de fora que vem e fala, única apresentação e aí vai lotar, mas esse é o legal de você ir na TV e tal, e divulgar o seu trabalho. Eu tava vendo, esse Em Breves é a 5ª peça, vocês já fizeram Onde Está o Riso, né? Babichas em Lata, 3, que inclusive eu tive a oportunidade de assistir aqui no Teatro Gazeta, né? Gazeta. Isso, e Pelo do Queixo, do Paulo é Preto. A história do Pelo do Queixo é interessante porque, assim, a gente conseguiu a data de novo lá, com caráter de beneficente, e bastidores agora, se o cara do teatro souber, ele talvez mate. Mas, enfim... A gente falou, vamos fazer uma outra peça? Aí falou, outra peça? A gente podia repetir a outra que deu sucesso. O 3 deu um super sucesso. Mas a gente falou, não, vamos criar novas. Então a gente criou algumas sketches novas e a gente voltou à nossa meio que origem de adaptar sketches
de outros grupos, tipo o Monty Python, o cara que faz o Mr. Bean, que é o Ron Atkinson, que a gente fazia nos nossos 2 primeiros espetáculos. É que nem uma banda, né? De novo, essa analogia com música, que a gente fala, você começa a banda, você fala, pô, vamos fazer cover daquela banda, vamos fazer cover, porque você começa fazendo imitando os outros, né? Que você admira. E a gente começou assim também no teatro. E depois de a gente ter feito 3, que é uma peça que só tem números nossos, voltou uma vontade de tipo, não, vamos fazer aquele outro número que a gente sempre quis fazer e tal. Mas o resultado não foi tão bom assim. A gente teve pouca coisa que ele aproveitou. E aproveitamos algumas sketches que a gente ganhou no Pedro do Queixo pra esse novo espetáculo Em Breves. Em Breves também, ele é uma junção de várias coisas que a gente queria fechar sempre uma peça que tenha sentido, mesmo naquela proposta de ser uma coisa sem sentido, mas que, olha, a gente vai apresentar o Em Breves. Então, quando a pessoa for assistir o nosso espetáculo, vai falar, qual é o Em Breves? O Em Breves é aquele que tem a sketch tal? Sim, é esse mesmo. Porque seria muito fácil a gente pegar e falar, bota qualquer nome, vamos juntando as sketches e que se dane, né? Então a gente quer fechar o espetáculo com as determinadas sketches. O espetáculo ter a cara das sketches que ele contém. Do tipo, é a que tem a Santa Ceia, é a que tem e tal. Você falou do Mr. Bean, você falou do Monty Python. Esse humor, assim, a gente vê uma tendência, assim, não sei se é impressão minha, mas você gosta mais do humor britânico do que americano? Então, lá o nosso grupo é uma mistura. É uma mistura muito forte. O Daniel, ele tem muito enraizado essa coisa do humor britânico e tal, de conhecer, de pesquisar. Não que a família dele seja britânica, né? Não é isso. Eu tenho uma influência muito forte do humor americano, dos sitcoms, dos Simpsons, dessa característica do nonsense americano, mas às vezes puxando pra um pouco do besterol. E o Elídio, na verdade, ele puxa bastante no humor brasileiro mesmo, de piada. O Elídio é um excelente contador de piadas, pelo menos entre nós amigos. Porque ele simplesmente leu todos os livrinhos de piada. Sabe aqueles famosos livrinhos de banca? Ele leu todos. Então é até sem graça. Numa roda, a gente até brincava. Antigamente falava, se o Elídio souber a piada, ele vai levantar a mão. A gente até brincava. Aí a pessoa ia contar a piada, ele levantava. Ele sabia todas. Ele é aquele cara que você vai falar, não sei o que, da blusa laranja. Que nem aquela piada do português, que ele tá com uma blusa laranja. Ele sabe todas. Ele sabe todas as piadas. Tanto é que a gente às vezes vai ter uma ideia de uma sketch, aí vai falar, é que nem aquela piada e tal. Então então é uma mistura mesmo de... No começo era uma bagunça, tipo, eu gosto de fazer números de mímica, em que o cara chega, que ele cria uma situação com objetos invisíveis. E então nosso espetáculo tinha uma mistura, tipo, desde humor de palhacinho, aí voltava pro humor nonsense, aí vai pra uma coisa de entrevista, que zoa entrevista de televisão, e vai pra uma mímica, ou seja, não tinha muita... A plástica não tava totalmente organizada. E aí a gente foi se delineando e tal. Hoje o grupo acho que tá mais nessa característica do mais puxando pro humor britânico mesmo. E atualmente, e até uma dica para as pessoas que têm acesso ao YouTube e tal, um grupo português chamado Gato Fedorento. Gato Fedorento. Esse grupo, ele é um grupo, simplesmente eu diria, sensacional. Pode ser que as pessoas assistam, é que nem Monty Python, né? O Monty Python, ele tem uma coisa que as pessoas assistem às vezes, e se ou amam ou odeiam. Ou amam ou odeiam. É um chavão, mas é verdade. Ou amam ou odeiam. E o Gato Fedorento tem essa também, porque eles têm situações totalmente absurdas. E no começo da carreira deles lá na emissora portuguesa, que não era a RTP, é uma outra emissora, eles simplesmente não tinham muitos recursos, então eles gravavam nos cenários dos outros programas. Então eles têm muito sketch zoando a televisão. Porque é bom disso. Você tem qual a ferramenta que você está usando? A gente trabalha com TV, a gente trabalha com rádio. Então, se de repente vai fazer humor com o rádio e você está no veículo rádio, brinque com o rádio, que é a maneira mais legal e a maneira mais, digamos, até mais fácil de você criar algo. Você está no meio, você está criando toda hora. E eles faziam isso muito bem, de brincar com a televisão e brincar com situações de entrevista, tipo, boa noite, hoje estamos aqui com um bombeiro, e ele ficava desenvolvendo em cima disso. O bombeiro, não vamos falar. Aí a dúvida que a gente tinha quando assistia, a gente falava, será que o sotaque português é o que deixa engraçado? E não é. A situação, a gente contando... Aí a gente falava pras outras pessoas, tem um grupo de humor, tal, e a gente contava sketch e as pessoas davam risada. Ou seja, a ideia é muito boa. Entendi. Então, pra quem gosta e tal, pesquisa também. Além da gente, vai no YouTube, tem Barbichas. É isso que eu ia perguntar. Vocês também estão no YouTube? A gente tá no YouTube, não tem como escapar, né? E Barbichas, só para o pessoal entender também que tem o site, é Barbichas com X. Com X. Barbichas.com.br, Barbichas é com X. No YouTube? YouTube não... Porque assim, a gente começou a fazer... A gente tem uma parte... Eu sou formado em rádio e TV, e o Daniel também é formado em rádio e TV. E o Elídio, não. O Elídio, ele faz física na USP, né? Tem estranho pra tudo, né? Mas então a gente começou a fazer... A gente sempre quis fazer uma mistura nas peças de vídeos. A gente queria botar vídeos assim, que na verdade pra nós é uma pausa, mas pra plateia não. Porque um dia surgiu a gente montando a sketch e falou, não vai dar pra se trocar aqui nesse sketch. O que a gente faz? Coloca um vídeo. Então a gente foi obrigado a produzir um vídeo. E a gente gosta muito de fazer essa mídia
de vídeo e tudo mais. É um projeto nosso, de repente a gente ir pra TV e tal, um programa de sketches soltas também, quase como se fosse o TV Pirata. E aí surgiu essa ideia. A gente não tem muita característica de colocar vídeos da peça no YouTube ou na internet. Por quê? Porque é muito diferente você assistir a peça de teatro e você assistir depois a cena de teatro num vídeo. Por mais engraçado que seja, você não vai dar risada. Tanto ambiente, assim, quando você vai dar o ambiente. É aquela coisa é quente. Claro. É uma mídia quente, não adianta. Então a gente produz o quê? Se a proposta do YouTube é passar vídeos que, digamos assim, estariam na TV, então a gente produz coisas pra TV. Que foi assim que surgiu essa ideia e tal. Então a gente já tem alguns vídeos e tal. Estamos produzindo mais. Tá certo. Então, Anderson, só lembrando, então, vocês estão com a peça Em Breves no Teatro Folha, né? Isso. Até o dia 31 de março, todo sábado, às 23h58. Às 23h58. O ingresso custa R$20 e a meia entrada R$10. Isso. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do Barbixas, acesse o site www.barbixasconx.com.br www.barbixas.com.br. Anderson, tem algum telefone de contato? Alguém que queira contratar você? O nosso contato, por isso que a gente está aproveitando. Vai no site, tem o nosso e-mail que é contato@barbixas.com.br contato@barbixas.com.br. A gente checa isso diariamente, é muito mais fácil de encontrar a gente do que por um telefone. Tá certo. Então nós conversamos aqui com o Anderson Bizoc, ele que também faz parte junto com o Daniel Nascimento, o Elídio Sana, da Barbixas, a companhia de humor, que estão em cartaz no Teatro Folha, com o espetáculo Em Breves, até o dia 31 de março, todo sábado, quase meia-noite, assim de sábado para domingo, o ingresso R$20 e a meia entrada R$10. O convite está feito. Anderson, muito obrigado pela sua vinda aqui no Jornal da Gazeta mais uma vez. Obrigado a você, Adilson, é um prazer estar aqui. Tá joia, um abração. Abraço. E aí, gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir para você curtir o vídeo e deixar um comentário, porque isso ajuda demais o canal. E se você puder se inscrever e ativar as notificações para ser informado sobre todos os conteúdos novos, também agradeço. Um abraço e até a próxima!